Cinema de fluxo é como é chamado uma certa tendência do cinema contemporâneo. E pós-modernismo é como alguns estudiosos chamam a cultura da sociedade contemporânea. Nesse vídeo eu vou explicar o que são essas duas coisas e qual é a relação entre elas. Eu sou Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Como você pode perceber, a pegada desse canal aqui é falar sobre cinema relacionado a questões sociais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, porque assim você fica sabendo de todas as novidades e assim me ajuda bastante também, beleza? Obrigado! Bom, antes de explicar exatamente o que é cinema de fluxo, eu vou falar de um filme que não é do cinema de fluxo, mas que ele tem algumas características que vão ajudar a gente a entender o que é essa tendência. O filme é Pulp Fiction, de 1994, dirigido por Quentin Tarantino. Ele está aqui atrás da gente, está aqui na minha camiseta também. O filme mostra os caminhos de alguns criminosos se cruzando. Um gangster que vive uma tensão sexual com a esposa do chefe dele, um boxeador que vence uma luta pela qual ele foi pago para perder, um casal que pretende assaltar um restaurante e um outro gangster que começa a refletir sobre a sua missão na Terra depois de ter sido salvo pelo que ele acredita que seja um milagre. Mas o Tarantino não conta essas histórias de um jeito linear e organizado. Ele embaralha os acontecimentos. Então o filme começa e termina com uma cena que, na ordem das coisas que acontecem no universo do filme, estaria no meio da história. Outro exemplo, um personagem surge numa cena depois de ele ter morrido logo na cena anterior. Qual é o efeito que o Tarantino causa quando ele embaralha o filme desse jeito? A gente fica meio perdido no filme e não consegue organizar a história direitinho numa ordem de causa e efeito. Por isso a gente acaba se concentrando mais na sensação imediata de cada cena. Ou seja, a gente acaba se preocupando menos em entender aquela história, em pensar o que veio antes ou depois, ou pensar no que causou aquilo. A gente vai simplesmente curtir o momento presente como se cada cena fosse um fragmento que valesse por si mesmo. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Mas Pulp Fiction é um filme em que ainda existe uma história com ordem cronológica. Ela tá embaralhada, mas se você quiser, dá para remontar o filme de um jeito que a coisa fica organizada no sentido de causa e efeito, no sentido de ordem cronológica. Certamente alguém já fez isso e soltou um torrent. Verdade. Para estragar o filme. Mas tem um outro filme que é mais radical nessa ideia, e esse sim é um excelente exemplo de cinema de fluxo. Eu tô falando de Millennium Mambo, filme de 2001, dirigido por Hou Hsiao-hsien. Tá bom, meu chinês, né? Nesse filme é impossível estabelecer uma relação de causa e efeito. Ele mostra a vida de uma jovem chamada Vicky, que vive um relacionamento abusivo com um cara chamado Hao Hao. A gente percebe que várias vezes ela termina o namoro com ele, mas depois volta. Só que da forma como o filme é montado, não dá pra saber qual cena vem antes ou depois na história. Às vezes a gente vê eles juntos, às vezes a gente vê separados. Por isso o Millennium Mambo é um filme voltado pra criar uma sensação e não um sentido pra história. Não existe evolução do personagem. Não é igual aqueles filmes românticos tradicionais, que a gente vê primeiro a moça conhecendo o rapaz e tá tudo bonito, tudo feliz, não sei o quê. Aí de repente começa a ter conflito, e aí eles brigam, depois eles voltam. Não, não é uma coisa linear. Aliás, tem algumas cenas que elas terminam antes de mostrar a resolução do problema daquela cena. Por exemplo, a gente vê a polícia chegando na casa de um personagem, mas depois a gente não vê o que aconteceu depois dali. A gente não sabe se a polícia prendeu ele, ou se ele conseguiu escapar, ou o que aconteceu. Ou seja, é um filme voltado para criar sensações e não para explicar por que a Vicky ou o Hao Hao se comportam daquele jeito. 他跟豪豪分手了，豪豪就是有办法找到他，打电话给他，求他回来。 Essa abordagem mais sensorial do Millennium Mambo não está só na montagem, mas nos planos também. A câmera no Millennium Mambo nunca é didática. Ela não tenta mostrar direitinho o que está acontecendo na cena. Ela se movimenta de um jeito confuso, que fica difícil de entender exatamente o que está acontecendo. Tem alguns momentos em que tem alguma coisa se mexendo fora do plano, mas a câmera não enquadra para mostrar o que está acontecendo. Ou então ela se mexe junto com os personagens, mas sempre um pouco atrasada, como se ela estivesse tentando seguir intuitivamente os personagens, mas como se o movimento não tivesse ensaiado. Desse jeito, a gente não sente como se tudo aquilo tivesse sido colocado em cena para a câmera, mas como se a câmera estivesse só vagando pelo lugar enquanto as coisas estão acontecendo na frente dela. 讲话。妈，我讲了，你又不相信我讲，你干嘛？ Outro excelente exemplo de cinema de fluxo é Elefante, filme de 2003, dirigido por Gus Van Sant. O filme é sobre o fato real que aconteceu em 1999, na escola de Columbine, nos Estados Unidos, quando uns garotos entraram na escola armados e saíram atirando para tudo quanto é lado e mataram 12 colegas. Na época surgiram um monte de teorias tentando explicar por que os meninos teriam feito uma coisa tão absurda, grotesca quanto essa. Daí surgiram algumas explicações assim bem toscas, bem simplistas,
do tipo que os meninos teriam feito isso porque teriam sido incentivados por videogames. Mas a abordagem do Gus Van Sant foi diferente. O filme dele não se propõe a explicar nada. A gente simplesmente vê aqueles meninos, não só os assassinos, mas também os colegas, vivendo um dia na vida deles. Todos os atores eram estudantes reais de Columbine. As falas foram improvisadas ou então tiradas de contextos reais que foram vividas por eles e observadas pelo diretor. E a câmera se movimenta simplesmente como se as coisas estivessem passando na frente dela. E não como se tudo tivesse sido organizado para ela, para contar uma história, para mostrar as causas que levaram a tudo aquilo acontecer. Inclusive existe uma interpretação de que o nome elefante venha de uma parábola budista que ajuda a entender a ideia do filme. De acordo com essa parábola, várias pessoas cegas teriam sido colocadas em frente a um elefante e foi pedido a elas que descrevessem depois esse elefante baseado no que elas puderam perceber ali tateando. E cada uma delas teria descrito a parte que conseguiu perceber e teria teimado com as outras que a parte que ela conseguiu perceber era sim o verdadeiro elefante. Mas na verdade nenhum deles teria o conhecimento sobre a totalidade do elefante. E essa é um pouco a ideia do filme, de que a gente só conhece pequenos fragmentos da história. São várias narrativas particulares, mas uma delas seria capaz de explicar a totalidade, que seria complexa demais. Hey, what are you guys doing? Let's get the fuck out of here and don't come back. Some heavy shit's going on. What are you doing? Portanto, o cinema de fluxo é uma tendência de alguns filmes, principalmente da virada do milênio, que foi observada por alguns críticos da revista de cinema Cahiers du Cinéma. Essa tendência seria de fazer filmes que não buscam estabelecer uma relação de significado ou de sentido, mas simplesmente mostrar o fluxo das imagens. Esses filmes estariam até colocando em xeque dois conceitos que são fundamentais no cinema: o plano e a mise-en-scène. Eu não vou entrar nesse debate conceitual aqui, mas a ideia seria de que esses filmes tentam mostrar o mundo de uma forma aleatória, indecisa, imprecisa, mas desafiar a lógica, o sentido, a identidade, a permanência, ou seja, mostrar um mundo em fluxo. E essa ideia do cinema de fluxo expressa muito bem a visão de mundo pós-modernista. Os conceitos de pós-modernismo e pós-modernidade foram discutidos pelo filósofo francês Jean-François Lyotard no livro A Condição Pós-Moderna, de 1979. De acordo com o Lyotard, a gente estaria vivendo o fim das grandes narrativas. Ou seja, todas aquelas teorias que tentavam dar uma explicação mais totalizante para as relações de causa e efeito na história estariam em declínio. Por exemplo, o marxismo, que explica a história como sendo a resultante das lutas entre classes sociais antagônicas, estaria caindo em descrédito. Porque, de acordo com Lyotard, a questão das classes sociais seria insuficiente para explicar a complexidade do mundo. Da mesma forma, o positivismo, que tenta explicar a história da humanidade como um caminho evolutivo e linear, também estaria em declínio. Assim como também a psicanálise, que tenta explicar o comportamento humano a partir da interpretação do inconsciente. Percebe a relação que isso tem com o cinema de fluxo? Os filmes do cinema de fluxo também se recusam a explicar o porquê das coisas, interpretar os fenômenos ou dar um sentido para eles. Nesses filmes, tudo não passa de fragmentos de várias narrativas, sendo todas elas igualmente válidas. É como se fosse impossível dizer com certeza qual é a verdade, afinal. E como não é possível se apoiar numa teoria objetiva e universalmente válida, o melhor seria a gente se concentrar nas visões subjetivas. Ou seja, na visão que cada indivíduo tem do mundo. No cinema de fluxo, a câmera não capta tudo o que acontece no mundo. A gente percebe que sempre tem alguma coisa escapando da nossa visão, que a gente está vendo só uma parte do todo. Esse ceticismo, essa descrença pós-moderna, ela pode ser observada não só em teorias filosóficas e obras de arte, mas também no nosso comportamento cotidiano. Todos os dias a gente é bombardeado por imagens que trocam de lugar num fluxo muito rápido. Por exemplo, pensa quando você está rolando o feed ali das redes sociais ou quando você está trocando de canal, né, zapeando na televisão. Você vê várias imagens superficiais, mas não consegue se aprofundar no sentido, no significado de cada uma delas. E a gente vê tantas narrativas conflitantes sobre as coisas que às vezes fica difícil afirmar afinal o que é a verdade. E é aqui que eu acho que cabe fazer uma ressalva ao cinema de fluxo. Alguns intelectuais marxistas, como o Frederick Jameson e o David Harvey, problematizaram que esse ceticismo pós-moderno tira a capacidade de abstração, de compreensão da totalidade e da interpretação. E esse é um problema não só intelectual. Quando a gente não é capaz de entender o mundo para além das aparências e da superficialidade, a gente também perde a capacidade de imaginar como transformar coletivamente. É como se a gente só visse o mundo passar como uma coisa mágica e externa a nós, e não fosse capaz de tomar o rumo da história e transformar a sociedade naquilo que a gente quer. Muito bem, o cinema de fluxo então ele expressa o espírito de uma época. Mas você pode estranhar um pouco essa afirmação, porque todos os exemplos que eu dei até agora de cinema de fluxo são de filmes não muito conhecidos. São filmes mais de vanguarda, de festival.
Sim, mas também é possível perceber algumas características do cinema de fluxo em alguns filmes mais mainstream, ainda que esses filmes não sejam exatamente do cinema de fluxo. Por exemplo, um cineasta que eu acho muito influenciado pelo cinema de fluxo é o Darren Aronofsky. No Cisne Negro, em algumas cenas, a câmera balança de um jeito que provoca esse senso de desorientação que é próprio do cinema de fluxo. Da mesma forma, no Mãe, a câmera fica quase o tempo todo grudada na nuca da protagonista ou revelando a visão subjetiva dela, de um jeito que lembra bastante o do Elefante do Gus Van Sant. É como se a câmera andasse meio perdida por aquela casa em que acontece aqueles absurdos ali. E o filme até tem uma história e algumas metáforas até bem evidentes. Mas a verdade é que, na minha leitura, isso tudo é acessório nesse filme. Ele me parece que funciona muito melhor se você simplesmente se deixar levar pelo fluxo das imagens absurdas que aparecem na tela. E até mesmo nos filmes do Michael Bay, o diretor do Transformers, dá pra perceber isso. Nas cenas de ação, ele treme a câmera e faz vários cortes rápidos que deslocalizam a gente. Fica difícil entender o que está se passando. A gente simplesmente se deixa levar pela sensação que as imagens causam. E são filmes também que, convenhamos, a história é o que menos importa. Pessoal, esse vídeo só foi possível graças ao excelente curso dado pelo professor Felipe Leão. Ele tem um cineclube chamado Clube do Leão, em que todo sábado ele começa com uma apresentação, uma aula sobre o tema do dia, e depois a galera toda ali discute sobre o filme que foi escolhido para aquele dia. No mês passado o tema foi Tendências do Cinema Contemporâneo, eu aprendi muito com esse curso e foi baseado nele que eu fiz esse vídeo. E não, isso não é uma publi, nem um merchan, ele não me pagou nada, ele nem deve estar sabendo que eu estou fazendo esse vídeo aqui, é só realmente um agradecimento, que em vários momentos desse vídeo eu citei ele indiretamente, então muito obrigado, Felipe. E de vocês eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acham do cinema de fluxo ou do pós-modernismo em geral. Então comenta aí o que você achou de todas essas questões, porque eu adoro continuar o debate depois aí nos comentários. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de apertar o joinha aí embaixo e depois compartilhar com seus amigos. Muito obrigado, esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.